Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Em mais um dia, o Senhor é aquele que nos ensina, fazendo analogia como bons soldados em Cristo, como aqueles que não retrocedem, como atividade civil, mas aqueles que perseveram dia após dia combatendo um bom combate. Ele nos ensina a nossa luta não é contra carne e contra sangue, mas sim contra os principados, as fortalezas, aquilo do qual maior o que está em nós do que o que está no mundo e sendo expulso. Já estão vencidos e maior o que está em nós, e também não há nem mesmo os principados e potestades para nos apartar do amor de Cristo, e tampouco para nos desviar do caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Mas é certo que aquele que não faz guerra contra os seres humanos, sempre se levanta seres humanos, porque nem todos são de fé, que estão segundo a maledicência. Mas a ira e a vingança é do Senhor. É tudo o que temos que fazer, Jesus nos ensina. Não viste o que foi dito, olho por olho, dente por dente? Na verdade, eu vos digo, não usai o mal com o mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Se te baterem numa face, oferece a outra. Se pedir para andar uma légua, ande duas. Se teu inimigo tiver fome, onde geralmente aqueles que não são de fé estão famintos do pão da vida, do alto, que entra pelo ouvido, anunciai, saciai os vossos inimigos com a palavra, com o pão da vida. Se tiverem, certamente estão sedentos da palavra, porque estão com a língua ressequida, dei-lhes a água para beber. Lembrando sempre, quando falamos de um espírito que deve ser alimentado, segundo ninguém pode colocar outro fundamento a não ser o Evangelho. Se alguém anunciar um Evangelho diferente do qual anunciamos, a palavra diz, seja anátema. Se até mesmo um anjo do céu anunciar algo diferente. Porque tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia. Tudo aquilo que retirardes desta profecia, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida. Há consequências. Muitos trocam prazeres carnais passageiros por aquilo que é eterno, aonde a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Se alguns, pela sua robustez, vive alguns a 70, outros 80, pela sua robustez, é enfado e canseira. A vida é um conto ligeiro, como uma neblina que logo se dissipa, como uma erva que logo arrancada murcha. E muitos não chegam nem a isso porque não estão, na verdade, honrando o pai e a mãe espiritual do alto, aquele que é o marido espiritual quando adentrarmos as regiões celestiais com o corpo glorificado, aqueles que combatem um bom combate dia após dia, segundo a fé opera em nós juntamente com obras de justiça. Jesus já dizia, se vós estáis em mim, eu em vós, sejais santos, sejais justos, demonstrai pelo vosso bom proceder se é que vós ainda tenhais o meu Espírito. E assim perseverai em mais um dia, fazendo não a própria vontade, mas fazendo a vontade daquele que nos recrutou para um bom combate e mais que vencedores em Cristo Jesus, aquele que já dizia, Tomé,
porque me viste, porque me tocastes, crestes? De agora em diante, bem-aventurado aqueles que não viram e creem, farão as mesmas obras. Obras maiores farão, porque ele é aquele que, com o corpo ressurreto, que fez as suas aparições há cerca de 40 dias, sim, aquele que passou pela morte, morte de cruz, aquele que tem a chave da morte, do inferno, aquele que tudo opera e executa e governa com justiça, com equidade, na imparcialidade, e exerce o direito, dizia: não me detenhas, é necessário que eu vá para o Pai, e ele enviará em meu nome o outro advogado. O batismo do qual recebemos com o batismo com o Espírito, quando cremos de todo o coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas posses, semelhantemente a este, anunciamos a verdade para cumprir-se o amor ao próximo, aqueles que exortam por amor do nome de todo nome. E ele dizia: ele vos enviará em meu nome, o batismo com Espírito e com fogo, que nos permite combater um bom combate dia após dia, meditando na palavra que é viva e eficaz de dia e de noite. Vigiai e orai sem cessar, lembrando sempre que em vão vigia o sentinela, se não for o Senhor a torre alta de vigia, assim como em vão os construtores constroem, se não for o alicerce seguro, o fundamento segundo fé e promessas excelsas, a pedra angular nossa que é do alto, aquele do qual nós depositamos a confiança. Os homens o viram como pedra de esquina, o rejeitaram, e o Pai o colocou como pedra angular. A condenação é esta: ele veio para os seus, mas os seus não o quiseram. E ele disse: todo aquele que me rejeita, o negarei também diante do meu Pai e dos meus anjos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.